Olá pessoal, estou de volta aqui, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos hoje, agora, ter o nosso estudo de caso. Vocês estão vendo que a gente mudou o cenário aqui, arregacei as mangas, agora eu vou trabalhar de verdade. Então arregaça as mangas aí, se preparem e trabalhem junto com a gente. O que é um estudo de caso, né? Estudo de caso, tecnicamente, é você analisar uma situação real. Tá? Mas como é que a gente faz um estudo de caso dos tempos bíblicos que já não existem mais? Então, o estudo de caso que a gente bolou aqui para vocês nessa disciplina é conversar sobre como a gente pode ler um livro da Bíblia inteiro. Tá? Então, o nosso estudo de caso tem como tema lendo o livro de Ruth. Tá? Livrinho de Ruth é um livrinho porque é pequenininho, são 4 capítulos. Está lá no Antigo Testamento, se você nunca leu, né, tem uma chance de começar a ler. E é um livrinho extremamente interessante. A gente não sabe quem escreveu, quando escreveu, né, exatamente, não dá para saber o autor nem data, mas dá para a gente entender bem o texto, dá para entender por que ele foi escrito, para que foi escrito, dá para entender os seus temas, etc, etc e tal. Agora, tem várias maneiras de ler um livro da Bíblia. E eu escolhi a gente ler o livro de Ruth por 2 razões. Primeiro, porque a gente está tão acostumado a ler perícope, quer dizer, ler pedacinho de trecho para fazer sermão, para fazer estudo bíblico, para fazer monografia exegética, que a gente perdeu o hábito, não vocês que estão estudando, estão começando agora, mas na academia perdeu-se, ou quase se perdeu o hábito de estudar um livro inteiro, na sequência, de uma vez só, né? Quer dizer, no pastorado a mesma coisa, as pessoas pregam, mas aquele pastor prega uns versículos aqui, outros ali, quer dizer, as igrejas que seguem o calendário litúrgico, tem o lecionário litúrgico, eu não tenho nada contra isso, né? Pode fazer, pode continuar fazendo, não tem problema nenhum, mas a gente precisa também ler livros inteiros, tá? Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o sentido do livro de Ruth, né? É óbvio, peguei um livro de Ruth porque é pequeno, então dá pra gente em 40, 50 minutos aí conversar um pouco mais cuidadosamente, embora também não dê para entrar em todos os detalhes. Tá? Segundo, por que eu escolhi esse trabalho de ler um livro inteiro? Além da questão das perícopes, porque para ler um livro inteiro a gente tem que tomar certo cuidado com a metodologia. Porque você não vai aplicar passo a passo, né, uma metodologia histórica, uma metodologia de análise de contexto no estilo histórico-crítico ou histórico-gramatical, porque você tem de prestar atenção no livro inteiro. Não dá também para você pegar a metodologia que a gente está aprendendo nessa matéria e usar no livro inteiro, porque você vai gastar tempo demais. Quer dizer, então você tem de ter um outro olhar, você precisa de um outro olhar para o texto, né? Um olhar igualmente disciplinado, um olhar igualmente atento, um olhar que parte da mesma metodologia, da mesma teoria, da mesma visão hermenêutica que a gente tem usado aqui, que é a hermenêutica semiodiscursiva, mas você precisa de um passo a passo um tanto quanto diferente, né? Nós vamos usar essa metodologia semiodiscursiva, e essa metodologia é uma das metodologias que eu chamo de pós-tradicionais, ou metodologias pós-históricas. Quando a gente analisa a história da academia exegética, normalmente os livros da Bíblia, os textos da Bíblia são interpretados do ponto de vista histórico, seja histórico-crítico, seja histórico-gramatical. É o que eu chamo de exegese tradicional. Os modos pós-tradicionais são modos que interpretam o texto bíblico a partir de perguntas da realidade do intérprete, mas perguntas que efetivamente podem ser respondidas pelo texto. Tá? Ou seja, para você fazer uma leitura pós-tradicional, uma leitura pós-histórica do texto, você precisa ser capaz de ler o texto a partir da sua realidade, mas escolher as dimensões da sua realidade que também estão presentes na realidade do texto. Senão você vai ter um curto-circuito.
Ah, eu quero ler o livro de Ruth para resolver o problema do sacerdócio universal dos santos. Mas não dá, no livro de Ruth não discute isso aí. Ah, eu quero ler o livro de Ruth para discutir o problema do exílio israelita. Não dá, porque o livro de Ruth não tem nada a ver com exílio. Ah, eu quero ler o livro de Ruth porque eu quero resolver o problema da espiritualidade evangélica. Não dá. Então, para fazer esse tipo de leitura pós-tradicional, você tem de ler, reler o livro, ler bastante e a partir do livro você captar as questões que o livro oferece para você do ponto de vista da realidade. Tá. Falando então de leituras aí pós-tradicionais, nós temos várias dessas. Eu estou mencionando duas no texto, mas eu vou mencionar mais falando aqui. Uma leitura muito interessante do livro de Ruth foi feita por um frade carmelita, Frei Carlos Mestre, uma figura fantástica, um biblista de primeira linha e uma pessoa extremamente generosa, bondosa, um exemplo de cristão. Frei Carlos escreveu um livrinho, o título do livrinho é Pão, Família, Terra, quem vai por aí não erra. Livrinho porque é fininho, né? Cheio de conteúdo, mas é livrinho porque é pequenininho de tamanho, de número de páginas. Ele lê o livro de Ruth a partir do problema da posse da terra, da propriedade da terra, que é um dos problemas do livro de Ruth, que é o problema da Noemi e da Ruth. Elas não têm terra, elas não têm como se sustentar porque elas ficaram pobres, perderam a terra. Os filhos da Ruth morreram, os filhos da Noemi morreram, um deles era o marido da Ruth, perde a terra. No mundo antigo funcionava assim, no antigo Israel funcionava desse jeito. Então, Noemi e Ruth são duas mulheres sem terra. Você não tem terra, você não tem família. E você não tem comida. Então, Frei Mesters lê o livro a partir desse elemento que está lá no livro. Pão, família, terra, quem vai por aí não erra. É um livrinho lindo, maravilhoso. Acho que é Loyola que publica, ou Fonte Editorial que publica agora, não tenho certeza. Vale a pena você ler. Existem leituras feministas do livro de Ruth. Também são leituras pós-tradicionais, que vão ler o livro de Ruth a partir da questão do gênero, da opressão da mulher, da questão do machismo, da questão do patriarcalismo, e que eu diria que vai além da questão de gênero, quer dizer, toda uma questão do valor e da dignidade humana. Existem leituras pós-coloniais do livro de Ruth, que leem o livro de Ruth fazendo perguntas da condição colonizada de um povo. Eu vou fazer nesse estudo de caso com vocês a leitura de Ruth a partir de 3 questões que estão presentes no texto e que estão presentes na nossa realidade. Essas 3 questões, eu dei uma olhadinha ali no slide porque eu estava esquecendo. As 3 questões são na ordem raça, gênero, migração. Essas 3 questões estão lá no texto. A questão de raça. Por quê? Porque a Noemi é uma judia, a Ruth é uma moabita. Em tese são raças diferentes. Em tese. Questão de gênero está presente no texto, porque Noemi e Ruth são as personagens principais e são oprimidas e são sem terra pelo simples fato de serem mulheres. Por que elas não têm terra? Porque elas não são homens. Então, como é que uma mulher numa sociedade machista pode viver com dignidade? É uma das questões do livro de Ruth. E a questão da migração. Porque o livro de Ruth trabalha a partir de 2 movimentos migratórios. A Ruth, que era moabita e que vai morar em Israel, a Noemi, que era israelita e vai morar em Moabe, e depois a Noemi e a Ruth que voltam para Israel. Então, a gente tem aí o processo migratório. E essas 3 questões, raça, gênero e migração, são questões muito importantes também na nossa sociedade de hoje. E óbvio, são questões que têm N respostas, N propostas, não vem ao caso a gente discutir todas elas aqui, tá bom? Porém, mesmo quando a gente quer fazer uma leitura pós-tradicional do texto, a gente tem que seguir o texto. A gente não pode inventar algo que o texto não possui.
Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente na estrutura do livro de Ruth. Não dá para a gente ler os 4 capítulos, mas você pode olhar aí. O livro de Ruth começa, os primeiros 5 versículos falando da Ruth, que é uma estrangeira que não tinha filhos. Né? Passa para Noemi, que com a morte do marido da Ruth, se torna a Goel da Ruth, ou seja, a parente redentora, a parente que cuida da Ruth. Né? E aí elas vão embora e depois voltam para Israel. No centro do livro nós temos a relação entre Ruth e Boaz. Primeiro, capítulo 2, a Ruth está a serviço de Boaz, ela vai trabalhar na fazenda do Boaz. No capítulo 3, a Ruth seduz o Boaz e coloca Boaz trabalhar para ela. É fantástico essa história. Né? Vamos voltar aqui para a estrutura do texto, o slide aí, por favor. Né? No capítulo 4, o Boaz se torna o Goel da Ruth, ou seja, aquele que vai cuidar da Ruth. Tá? A primeira parte do capítulo 4. Obrigado, chegou aí de novo para você ver o texto aí. Na segunda parte do livro, do capítulo 4, no final do livro, tem uma genealogia do rei Davi. E nessa genealogia, o Davi é um descendente de Ruth, uma estrangeira. Né? Então, se você nunca leu o livro de Ruth, dá uma olhadinha rápida. É uma história linda, fantástica. Você, resumidamente, o que é essa história? Então você tem uma família de judeus que se casaram com mulheres moabitas. Então a Noemi, que é a mãe, tem 3 filhos, esses 3 filhos se casam com mulheres moabitas. Para quem conhece a Bíblia, os moabitas não podiam fazer parte da Assembleia de Israel, segundo o livro de Deuteronômio. Mas ali em Ruth, as moabitas são esposas. Em Esdras e Neemias, eles expulsam as moabitas e outras estrangeiras. O livro de Ruth não expulsa. Então, você tem ali as 3 moabitas. Acontece que os 3 maridos morrem. Então a Noemi, que já era viúva, fica sem filho, desfilhada. E as 3 noras ficam desmaridadas, descasadas, viúvas. Está tudo pobre, porque a terra é do homem. No antigo Israel a terra é sempre do homem, nunca é da mulher. Sempre, óbvio que sempre tem algumas exceções, mas o normal, a lei a terra é do homem. Então, morreu a homarada toda, a mulherada ficou sem terra. Então, as 2 irmãs da Ruth, olha, nós vamos embora. Vamos voltar para a nossa terra, porque o negócio aqui não dá. A Noemi diz, não, eu tenho que ficar aqui, é minha terra. Aí a Ruth diz, bom, então eu fico com você. Aí a Ruth diz, não, mas a Noemi diz, não, mas você não é de Israel, você tem de outro país, é de outro Deus, de outra raça. Diz, não. Aí vem aquele texto famoso que o pessoal até usa em cerimônia de casamento. Cuidado, né? Que é um texto que fala de 2 mulheres ali, né? Então você vai usar na cerimônia de casamento, cuidado aí. Né? É aquele texto bonito, onde quer que tu fores, irei também, onde quer que andares, também andarei. O texto fala, o teu Deus é o meu Deus, quer dizer, que é uma forma, é um plano de expressão cujo tema é a aliança. Quer dizer, a Ruth diz, não, eu sou da tua turma, eu tenho uma aliança com você. Nós é um. Português bem bonzinho, né? Nós é uma só. Na linguagem popular da mídia de hoje, tamo junto, né? Só que ali era um tamo junto de verdade, não era um tamo junto só de papo, né? Então elas ficam ali, e as 2 sem grana, sem casa, sem terra. E a Noemi dá uma dica para Ruth, Ruth, o negócio aqui é o seguinte, o nosso país tem uma lei, essa lei é a lei do Goel. Goel literalmente é o resgatador, o redentor. A lei do Goel é o seguinte, teu marido morreu, então a terra que era dele foi para a família dele, para o pai dividir para os irmãos. Se um irmão ou um parente do teu marido casar com você, a terra volta para você. Então você precisa arrumar um parente do seu marido para casar com você. E tem um parente que eu acho que vai dar certo, que é o Boaz. A Noemi é uma figura fantástica, né? Tá velhinha ali, acabadinha, cansada, mas
a inteligência dela está a mil. O espírito está super jovem, né? O corpo já está cansadinho, né? Já estava com seus 70, 80 por aí, né? Mas super inteligente, super esperta. Ela conhece a lei, ela conhece os costumes, ela conhece a cultura do povo, ela conhece as famílias. Ela diz para Ruth: Ruth, vai lá na casa do Boaz, vai lá trabalhar com ele. Então você começa assim, ó, não vai chegar de uma vez e pedir para ele casar com você, não vai dar certo. Então vai lá e trabalha para ele. Então, capítulo 2 do livro de Ruth, a Ruth vai lá e trabalha para o Boaz. Mas a Noemi está lá maquinando o plano. Vai chegar, depois que você ganhar a confiança dele, você trabalhou, ele vai ver quem você é, vai ver que você é bonita e tal, você é mulher jeitosa, bacana, cheirosinha e tal. A hora que ele prestar atenção em você, você vai lá uma noite e dá uma seduzida nele. O texto diz assim, né, que a Ruth deitou aos pés do Boaz. É um eufemismo para seduzir o camarada. A Ruth chegou lá e beijou, abraçou, dançou, enfim, usou dos seus recursos, né, eróticos para fazer o Boaz acordar, porque o Boaz também não tomava iniciativa. O Boaz era não vou falar o que ele era. Estava ali a Ruth, ali bonita, trabalhando para ele, bacana, da família, e o cara não pedia namoro, não oferecia casamento e tal. A Ruth teve que tomar iniciativa. No mundo patriarcal, a mulher tem que tomar iniciativa, senão ela vai ficar esperando e vai passar fome. Então a Noemi falou para Ruth: não fica esperando não, vai lá e seduz o Boaz, porque eu já vi que o Boaz não está com nada, né? Na nossa linguagem a gente dá uma outra palavra com B para o Boaz, que eu não vou falar aqui, você sabe qual é, né? Que teólogo não pode falar essas coisas aí, né? Ainda mais está gravando aqui. Né? A Ruth foi lá, namorou, seduziu o Boaz ficou feliz da vida, casou. Mas antes de casar, o Boaz tinha que cumprir a lei. Então ele chama os anciãos, a veiarada da cidade, que toma conta da cidade, e fala: eu quero casar com a Ruth, mas tem o meu parente aqui que ele tem o direito maior que eu, porque ele é um parente mais próximo. Então eu quero saber se ele vai querer casar com a Ruth, para dar para a Ruth a terra que era do marido falecido dela. Aí o cara não quis, falou: esse negócio aí não, porque a gente vai perder a terra, vai dar muito certo, eu não conheço essa Ruth, sei lá, enfim, sei lá, o texto não diz porquê, mas o cara não quis. Aí os anciãos aprovaram, Boaz casou com a Ruth ganhou a terra, a Noemi voltou para a terra, viveram felizes para sempre, enquanto durou a vida deles, né? Morreu, acabou e tal, né? Depois lá no céu não precisa casar de novo. E aí o texto termina com essa genealogia, né? Os descendentes de Boaz e Ruth. E nessa genealogia, um dos descendentes da Ruth é o rei Davi. Daí é fantástico isso, porque então você tem três grandes questões aí. Questão de raça, para começar, né? No mundo antigo, a questão de raça não era uma questão biológica, como foi no século XIX, né? Era uma questão política, era uma questão de nacionalidade, não tinha a ver com cor, basicamente, né? A raça não era marcada por cor, era marcada por família. Então, a Ruth é da família dos Moabitas, e a família dos Moabitas, para os israelitas, era impura. Para a lei de Israel, é impura. Deuteronômio deixa isso muito claro. Eu já disse para vocês, a gente não sabe quando o livro de Ruth foi escrito. A minha hipótese é que foi escrito na época do Esdras e Neemias, que foi a época que mandaram as mulheres estrangeiras embora. As esposas dos israelitas que eram estrangeiras foram expulsas, né? Então acho que para mim esse texto de Ruth é um texto de resistência contra essa ordem do Esdras e Neemias, né? Mas tanto faz se é nesse tempo, se é no tempo dos juízes, enfim, isso é secundário. O primário é que o texto diz isso: ela era uma estrangeira impura, mas ela fez uma aliança com a Noemi. Eu sou da sua família e eu sou do seu Deus, né? E essa aliança Deus aceitou, a ponto de o futuro rei de Israel ser descendente da Ruth, uma estrangeira, moabita, impura. Então, no mundo do Israel, a questão de raça era a questão de nação e a questão de pureza e impureza.
Os povos antigos dividiam o mundo entre puros e impuros. Israel fez isso. E quem não era israelita era impuro. Quem não nascia descendente físico de um israelita era impuro. O livro de Ruth diz, não, isso está errado. Quem que é descendente de Abrão? Descendente de Abrão é quem faz berite com o Deus de Abrão. Não precisa ser descendente físico do Abrão, tem que ser descendente espiritual do Abrão. Tem que fazer parceria com Deus. Se crê no Deus de Abrão, é do povo de Deus. Não interessa qual é a raça. Essa é a primeira mensagem do livro de Ruth. Quem pertence ao povo de Deus? Quem faz aliança com Deus. Não interessa qual é a cor, qual é a raça, não interessa qual é a nacionalidade, não interessa qual é a classe social, interessa que faz parceria com Deus. E se faz parceria com Deus, tem que fazer o que Deus faz, é o que a gente aprendeu lá em Gênesis. O que Deus faz? Deus abençoa o outro. A Ruth abençoou a Noemi. A Ruth abençoou o Boaz, se tornou esposa do Boaz. É presente melhor para o Boaz do que uma esposa como a Ruth? Né? Uma sogra como a Noemi? Né? Uma nova família, uma descendência. Lembra lá de Gênesis 12, 1 a 8? Tem tudo a ver com Gênesis 12, 1 a 8. Descendência engrandece o nome. Cumprimento da promessa de Deus. Né? Vai ser uma grande nação. O rei Davi nasceu daqui. A grande nação de Israel nasceu dessa estrangeira que fez uma aliança com a Noemi e o Deus da Noemi. Então, a primeira grande lição do livro de Ruth é essa. Você quer ser parceiro de Deus? Você quer ser parceira de Deus? Você quer pertencer ao povo de Deus? A raça não interessa, a cor não interessa, a classe social não interessa, o diploma não interessa. Interessa é você ser parceiro de Deus. Você dizer para Deus, eu sou seu. E o que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. Do jeito que o Senhor quiser que eu viva, eu vivo. Isso é ser parceiro fiel de Deus. O que Deus faz, eu faço também. Quer dizer, casamento, nesse sentido, é uma parceria. Quer dizer, você pega duas pessoas que se juntam para ter uma vida em comum. Um projeto comum de vida, em que um abençoa o outro. Se tem um casamento e um briga com o outro, não é um casamento certo. Não é uma aliança, é uma confusão danada. Né? Casamento, para dar certo, tem que um abençoar o outro. Tem que ter um projeto comum. Veja, um projeto comum, não pode ser o projeto de um dos cônjuges. O maridão quer isso aqui, a mulher tem que fazer tudo que o marido quer. Não dá para ser assim. Isso não é aliança, isso é dominação. Mas a Bíblia diz que a mulher é submissa. Diz, mas diz também que o marido tem que amar como Cristo amou a igreja, ou seja, dar a sua vida pela mulher. Mas também diz que todos nós temos que ser submissos uns aos outros no temor de Cristo. Então aprenda a ler, né? Não adianta, não, a mulher tem que obedecer o que o homem manda. Não, a mulher tem que obedecer o que Deus manda, e o homem tem que obedecer o que Deus manda. E quando o homem e a mulher casam, estão juntos, morando juntos, vivendo juntos, tem que os dois fazer o que Deus manda. E o que Deus manda? Viva como Jesus viveu. Resolveu o problema. O casamento funciona, tem que funcionar assim. O resto é o dia a dia, etc e tal. Bom, volta para o livro de Ruth. Segunda questão é a questão de gênero. Eu sei que esse negócio de gênero hoje, no meio evangélico, é uma coisa complicada. Né? Para certos grupos sociais no Brasil também é complicado. Né? É muito complicado porque tem toda essa questão da homossexualidade, da homoafetividade, de direitos civis, de pessoas homoafetivas, etc e tal. Tem todas as questões éticas envolvidas. Eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou focar apenas no aspecto específico do livro de Ruth, que é a questão da dominação da mulher pelo homem. Eu não vou entrar na questão do gênero enquanto uma identidade cultural. Eu vou trabalhar a questão do gênero a partir dessa especificação do livro de Ruth. Agora, você pode aproveitar o livro de Ruth e discutir toda a questão de gênero usando, em parte, o livro de Ruth. Mas como eu não quero arrumar encrenca para vocês, eu não vou entrar nesses meandros aí, tá bom?
questão do gênero no livro de Ruth é a questão da dominação da mulher pelo homem. Uma sociedade patriarcal, que era a sociedade do antigo Israel, em que todos os direitos civis, os direitos sociais, os direitos econômicos eram exclusivos do homem e não da mulher. Uma sociedade patriarcal é uma sociedade em que a mulher não possui direitos. Quem possui direitos é o homem, a mulher possui deveres. Se tem alguma aluna aí com mais de 40 anos, ela sabe do que eu estou falando, por experiência própria. As que têm menos de 40, talvez não tenham tido essa experiência, mas também sabem do que eu estou falando. De que a mulher só tem dever e o marido só tem direito. Deixa eu dar um exemplo bem simples, bem óbvio. Em muitas famílias até hoje funciona assim. Tem papai e mamãe, um filhinho e uma filhinha. Quem que vai lavar a louça? É a filhinha, não é o filhinho. Quem que a mãe chama para ajudar a limpar a casa? É a filhinha, não o filhinho. Isso é a sociedade machista, patriarcal. Que disse, olha, o homem manda, a mulher obedece. O homem sustenta a casa, a mulher limpa a casa. Por quê? Onde está escrito? Em que lugar do mundo está escrito que tem de ser assim? Isso é uma decisão cultural. Percebe? Questão de gênero, do ponto de vista dos direitos, é uma questão cultural, mas principalmente uma questão política. Porque a questão do gênero é a questão de quem tem o poder de tomar decisão. No mundo patriarcal, só o homem tem poder de tomar decisão, que era o mundo do livro de Ruth. No mundo patriarcal, as mulheres tinham que ser extremamente espertas e inteligentes para driblar a estrutura patriarcal. E o livro de Ruth é um exemplo de duas mulheres extremamente inteligentes, capazes, que conheciam a sua sociedade, conheciam os limites e os valores da sociedade e souberam utilizar todo esse conhecimento para fazer coisa boa. Eles não usaram para ganhar dinheiro, não usaram para resolver só os problemas delas. Elas usaram para fazer uma coisa boa, para criar família, para ter terra, para ter sustento, para ter dignidade. Então, essa parte do livro de Ruth é fantástica. Quer dizer, você tem duas mulheres ali que conversam entre elas, planejam, estudam, como é que a gente vai conseguir se sustentar, como é que a gente vai ter uma vida digna. Bom, nesse mundo aqui é só casando, então vamos casar. Então, Ruth, ó, marido bom é esse aqui, ó, esse aqui vai dar certo, então dá um jeito, seduz o cara, faz ele ficar apaixonado por você e querer casar com você. E a Ruth fez tudo direitinho e deu certo. A questão não é se você vai fazer igual a Ruth, igual a Noemi, que cada sociedade você tem que superar a dominação de gênero conforme os recursos que aquela sociedade permite. O importante desse livro é, do ponto de vista de Deus, o homem não tem mais valor que a mulher, e a mulher não tem mais valor que o homem. Do ponto de vista, agora, a partir do texto a gente pode dizer, do ponto de vista da política, dos direitos humanos, você não pode dizer que o homem tem mais direitos que a mulher. Se o direito é do ser humano, é igualmente de cada pessoa. Não interessa se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é africano, se é asiático, se é baiano ou palmeirense. Interessa que você é um ser humano. Você é um ser humano, você tem todos os direitos de vida, dignidade, saúde, trabalho, exercício da democracia, etc, etc e tal. Isso que o livro de Ruth está ensinando. Ninguém pode ser privado de direitos à dignidade da vida por ser mulher, ou por ser de uma determinada nacionalidade, ou por ser de uma determinada classe social, ou por ser de uma determinada religião. Quando Deus criou o ser humano, Ele fez toda a humanidade à sua imagem e semelhança. Não fez só o homem, não fez só a mulher, não fez só os ricos, não fez só os brancos, não fez só os negros. Toda a humanidade é a imagem e semelhança de Deus. Essa é a base teológica para os direitos humanos. Direitos humanos, essencialmente, se resume a um direito só. O direito de viver com dignidade.
de não ser maltratado por ninguém, de não ser menosprezado por ninguém, de não ser torturado por ninguém, de não ser vítima de nenhum tipo de violência, por qualquer razão que seja. Então, primeira questão, raça. Segunda questão, gênero. Terceira questão do livro de Ruth, migração. Deixa eu beber uma aguinha aqui. O professor bebe água também. Às vezes a gente esconde assim, mas de vez em quando eu quebro o protocolo. A gente, né, aqui não é a Globo que tem que fazer tudo no protocolo, né? Na Globo tem o Faustão. O Faustão quebra todas as regras, né? Eu não sou o Faustão, mas eu gosto de quebrar regra também. E de vez em quando eu faço essas coisas que eu não devia fazer aqui, né? Tá, terceira questão. Você está lendo o livro de Ruth, um outro problema que é abordado pelo livro de Ruth é o problema da migração. Por que as pessoas migram? A pessoa não migra porque ela enjoou da cidade dela, porque ela enjoou da terra dela, porque ela enjoou dos parentes. Migra porque não dá mais para viver com dignidade onde está. A migração é diferente de você... eu quero morar no Japão. Por quê? Porque eu gosto do Japão. Então você tem seu dinheiro, você tem seu sustento, tem seu emprego. Aposentei, tenho minha aposentadoria, ganho bem, né? Aposentadoria de brasileiro é uma fortuna. Então, eu vou viver no Japão. Qualquer país do mundo, com meu salário de aposentado, eu vou ser bom de vida, vou ter uma vida boa. Não, migrante é aquela pessoa que sai do seu lugar e vai para outro porque não tem como viver mais naquele lugar. Que a coisa está difícil, a situação está complicada. Que é o caso da Noemi e da Ruth, das irmãs da Ruth que voltaram para Moabe, né? Da Ruth e da Noemi que ficaram em Israel. Quer dizer, como é que a gente ganha a vida? E o problema da migração surge porque os grupos sociais se organizam em nações e estabelecem direitos que são exclusivamente seus. Para o israelita, quem que pode ter terra? Só o israelita pode ter terra. Se você não é israelita, você pode até trabalhar aqui, mas você não pode ter terra. Você sempre vai depender de alguém para te dar um emprego. Você nunca vai poder ganhar a sua vida por sua própria conta. Sempre você vai depender da bondade de alguém, né? Sempre vai depender do interesse de alguém. Que, no caso da relação de emprego, não é bondade de patrão, é o interesse. Todo patrão, todo empresário tem interesse de ter empregado. Ele não dá emprego porque ele é bonzinho, ele dá emprego porque ele precisa de você. Isso não tem nada a ver com o caráter de empresário, tem simplesmente a ver com o fato econômico. Uma empresa contrata um empregado não porque a empresa é boa, é porque ela precisa do empregado, senão ela fecha. Né? Assim como a empresa precisa do empresário, senão ela não existe. Então, aqui, relação econômica não tem nada a ver com bondade, tem a ver com necessidade e interesse. A questão da migração tem tudo a ver com isso, que é uma questão econômica e política. Então, por que a Ruth e a Noemi têm que migrar? Por quê? Porque a lei dizia, vocês são mulheres, viúvas, vocês não podem ter terra, então você tem que ir para outro lugar. Como a Noemi não queria morar em Moab, falou, vai lá em Moab, a gente vai viver pobre do mesmo jeito, vamos ficar por aqui e tentar resolver a vida aqui. A Ruth migrou, falou, não, então eu vou migrar. Se aqui tem um jeito de eu resolver minha vida, eu não vou voltar para minha terra, eu vou ficar aqui. E vou usar aquilo que a lei permite para eu ganhar minha vida aqui. E fez. Não preciso contar tudo de novo, né? Quer dizer, a Ruth ganhou os direitos de cidadania ao se casar com o Boaz. Então, toda a questão da migração no século XX e século XXI tem a ver com os direitos de cidadania. E tem a ver com a exploração econômica. Então, você vai lá na Europa, que está cheio de imigrantes. Onde é que são os migrantes na Europa? Ninguém vai migrar dos Estados Unidos, do Canadá para a Europa. Ninguém vai migrar do Japão para morar na Europa. Migra quem? O africano. Por quê? Porque a Europa durante séculos explorou a África e enriqueceu às custas do sangue dos negros africanos, que foram traficados como escravos, foram explorados, tiveram as suas terras tomadas, foram usados como escravos nas Américas e fizeram a fortuna de um monte de gente europeia. Então agora essa turma toda está indo lá para a Europa. Por quê?
Porque a miséria que foi criada no século XVIII, século XIX, século XX, continua no século XXI. E é agravada pelo fato de que os ricos desses países continuam mantendo o mesmo padrão de exploração que os europeus mantiveram no século XVIII, XIX e XX com as colônias. Arranca o máximo que pode. No sistema capitalista, o empresário, grosso modo, não estou falando de todos eles, né? Estou falando do sistema. No sistema capitalista, a empresa arranca o couro do empregado e devolve um túmulo para ele. Nos Estados Unidos é muito costume, depois que a pessoa aposenta, dar um relógio, né? Então, ganha um relógio. Para quê? Para você contar os minutos para morrer, né? Porque, né? Eu estou exagerando um pouco, mas o que eu estou falando é muito sério. Quer dizer, no mundo capitalista, a empresa suga o sangue do trabalhador. Literalmente, não só metaforicamente. É claro que existem empresários que têm uma boa ética, então eles não sugam o sangue. Mas o sistema é um sistema montado para arrancar o couro do trabalhador e enriquecer uma pequena minoria de pessoas. Então, o empresário que não suga o sangue do trabalhador é uma exceção à regra no mundo capitalista. Eu conheço alguns, não muitos. Existem, hoje em dia se chama de empresário com consciência social. Mas no Brasil não são muitos, infelizmente. Independentemente disso, a questão da migração ocorre por quê? Porque o sistema capitalista criou uma pobreza gigantesca nos povos colonizados, na África e nas Américas, e parte da Ásia. Bom, agora esse pessoal está empobrecido, tentou de tudo na sua terra, tem que ir embora. Aí chega lá na Europa, o que aconteceu? Os países europeus, que eram países com legislações generosas para os imigrantes, começaram a mudar a legislação. Não, a gente não quer imigrante aqui, a gente só... Nos Estados Unidos agora, com o governo do Trump, vamos fazer um muro ali, vamos impedir, que não pode vir pobre para cá. Percebe? Tanto nos Estados Unidos quanto em qualquer país da Europa, não vão fechar a fronteira para o doutor, para o empresário, para a pessoa bem-sucedida, para o camarada que tem dinheiro, e fecha a porta para o pobre. Porque não quer pobre ali. Não quer repartir a riqueza que começou a ser feita a partir do roubo da propriedade e da vida do africano e dos outros povos colonizados. Então, o problema da migração, então, é o problema da exploração econômica e da negação de direitos. Você não nasceu aqui, você não tem direito de ser cidadão aqui. E esse é um grave problema do mundo contemporâneo. Os direitos de cidadania são exclusivamente direitos de nacionalidade, ou nós precisamos entender os direitos de cidadania como direitos cosmopolitas? Não, cosmopolita, quer dizer, a cidade cósmica, né? A humanidade inteira é uma grande nação. Isso já vem desde os tempos de Kant, né, um filósofo alemão, Immanuel Kant, que falava do cosmopolitismo, e hoje em dia, em muitas discussões importantes, se apresenta isso. Pessoas, vários teóricos e teóricas de vários lugares do mundo, inclusive da Europa, dos Estados Unidos, dos países ricos, né, que reconhecem que o direito à dignidade de vida não pode ser restrito por fronteiras nacionais. O livro de Ruth já estava ensinando isso muito tempo antes da gente ter noção de direitos humanos, de dignidade, de cidadania, de cosmopolitanismo, né? Quer dizer, a Ruth é estrangeira, mas ela tem o direito de ter a terra aqui. A lei precisa garantir a Ruth o direito de viver com dignidade. Então, livro de Ruth, raça, gênero, migração. Nessas três questões tem um denominador comum, a dignidade humana. A dignidade humana que é fruto da generosidade divina de nos ter criado a sua imagem e semelhança. Quando Gênesis 1 diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ele não diz que Deus criou o macho à sua imagem e semelhança. Ele diz, macho e fêmea os criou. O homem e a mulher igualmente são imagem de Deus. E estendendo isso para cor, raça, branco, negro, asiático, pele vermelha, cor de bronze, todos seres humanos são
imagem de Deus. Em Efésios 4 tem um texto que diz, Efésios 3, finalzinho de Efésios 3, diz que Deus é o Pai de todas as linhagens no céu e na terra. Toda família no céu e na terra toma como Pai Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, aos Efésios, aos Gálatas, diz que em Cristo não há homem e mulher, bárbaro, cita, escravo, livre, né? Rico ou pobre, quer dizer, Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, no povo de Deus não há distinções classificatórias que estabelecem um ranking hierárquico de direitos e de deveres. Essa mensagem que está nesse livrinho da Ruth, ela é repetida em vários livros da Bíblia e todo o Novo Testamento repete essa mensagem. Quando a gente pega esse livrinho, lê junto com os outros livrinhos da Bíblia, os livrões, tem uns livros grandes, né? E formula um conceito teológico, eu vou sintetizar um monte de textos, de raciocínios, a gente pode formular o seguinte conceito teológico e político, um conceito de teologia pública, né? Do ponto de vista de Deus, não são válidas, não são legítimas nenhuma forma, nenhum sistema de classificação dos seres humanos que estabeleça uma hierarquia de direitos e deveres. Do ponto de vista da criação, do ponto de vista da bênção, do ponto de vista da salvação, do ponto de vista da missão, todo ser humano tem os mesmos direitos e deveres diante de Deus e diante do próximo e diante do mundo. E ninguém pode assumir privilégios. Privilégios negam os direitos. Tá bom? A questão é que nós vivemos num país, o Brasil, em que o sistema político, econômico e cultural é um sistema classificatório de privilégios, de negação de direitos, de hierarquização de direitos e deveres. E várias hierarquizações. Por sexo, o homem vale mais que a mulher. Isso tem diminuído porque o movimento feminista tem sido muito ativo, mas ainda é um grave problema no Brasil. As mulheres no mercado de trabalho têm salários menores que os homens na mesma função, têm condições de trabalho piores, e o Brasil é um dos 10 países em que mais ocorrem feminicídios. Mulheres sendo mortas pelo simples fato de serem mulheres. E mortas geralmente por alguém da família, marido, irmão, pai, algum parente, namorado, né? Enfim, alguém das relações pessoais da mulher. O Brasil é um dos países do mundo em que há um maior número de famílias monoparentais, ou seja, famílias sustentadas por um parente só. Qual é esse parente? É a mulher. Porque o maridão está na boteco, ou está na cadeia, ou está no jogo de futebol, ou está jogando bocha, não está nem aí com os filhos, não está nem aí com a esposa. Esse é um exemplo. O Brasil é um país em que essa hierarquização de direitos e deveres também se dá por raça. Se você for índio, né? Se você for negro, você está lá para baixo. No caso dos negros, isso tem diminuído porque o movimento dos direitos negros tem crescido. Mas a sociedade brasileira ainda é uma sociedade fortemente racista. Se tiver um rapaz negro e um rapaz branco à noite na grande cidade, na rua, o policial automaticamente vai procurar o negro se tiver que pegar um bandido. Ele não vai primeiro para o rapaz branco. O policial é ruim? Ele é maldoso? Não, ele é brasileiro. E o Estado brasileiro já fez essa classificação. Quer dizer, depende da cor da pele, da roupa que você veste, você tem mais dignidade, você tem mais honra. Se você tiver a cor errada e a roupa errada, você é bandido. Então você tem uma hierarquia por gênero, você tem uma hierarquia por raça. No Brasil a gente tem uma classificação hierárquica terrível por classe, que é o preconceito classista. Se você não tem dinheiro, você não vale nada. Se você deve dinheiro para alguém, você vale menos ainda. Porque o pobre que não deve para ninguém ainda é um
pobre bonzinho, mas o camarada que deve é terrível, né? Você não sabe por que o camarada deve. Tem gente que deve porque abusa, tem gente que deve porque a vida está complicada e o sistema econômico não dá condições da pessoa viver. Então não pode julgar ninguém pela conta bancária, pelo tamanho da casa, pela roupa que usa. Mas no Brasil o classismo ainda é uma forma pesada de preconceito na sociedade. Então, de novo, vou dar o exemplo da polícia, não porque a polícia brasileira seja maligna, nada disso, mas é um exemplo mais evidente na sociedade. Você tem que procurar um bandido, você não vai no bairro de classe média, você vai na favela, vai no bairro pobre. Por quê? Porque supostamente na cultura brasileira, se você tem mais dinheiro, você tem um diploma melhor, você é uma pessoa mais digna. Isso não tem nada a ver. Quer dizer, a dignidade do ser humano não tem nada a ver com a sua classe. Todo ser humano tem a mesma dignidade. O menino, a menina, o velhinho, a velhinha que mora na favela tem a mesma dignidade do menino, da menina que mora na mansão. Ninguém pode ser tratado erradamente por causa da sua classe social ou econômica. Então percebe? Todas essas questões da dignidade são questões que na Bíblia nós encontramos uma resposta. E que demandam da nossa parte como cristãos uma ação à altura da resposta bíblica. Qual é a resposta bíblica? Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é amado por Deus e por cada pessoa Deus enviou o seu Filho para morrer. Então nenhum ser humano pode ser diminuído na sua dignidade, seja por que razão for, porque isso fere a vontade de Deus, isso afronta o caráter de Deus, isso nega o Evangelho. Essa, para mim, é a grande lição do livro de Ruth. Tem outras lições menores, mas essa é a grande lição e que nós precisamos aprender, especialmente nós cristãos e especialmente nós brasileiros. Todo ser humano merece ser tratado com a mesma dignidade, com o mesmo respeito, com o mesmo valor. Porque Deus assim nos criou. Bom, o objetivo desse nosso estudo de caso era esse. Ler um livro, e ler um livro a partir das perguntas da nossa realidade, encontrando um livro que responde a essas perguntas, porque a realidade dele era semelhante à nossa. Então, no livro de Ruth, nós vimos a realidade da pobreza, da marginalização, do gênero, da migração, da lei, da cidadania, dos direitos. E vimos que no livro de Ruth, os direitos são definidos por Deus e não pela lei, não pela sociedade. Vimos que no livro de Ruth as mulheres foram protagonistas para conseguir a dignidade que não lhes era dada pela lei. E souberam usar a lei ao seu benefício. E a partir daí refletimos sobre a dimensão missional da ação. Se Deus dá o mesmo valor a todas as pessoas que Ele criou, por que nós damos valor diferente? Nós não temos o direito de atribuir valor diferente às pessoas às quais Deus atribuiu o mesmo e igual valor de dignidade, de honra, de respeito. Cristão que quer evangelizar, cristão que quer fazer missão, precisa começar respeitando, precisa começar generosamente lutando pelos direitos daqueles que não têm mais direitos, lutando pelos direitos daqueles que nunca tiveram direitos, e lutando pelos direitos daquelas pessoas que tiveram os seus direitos roubados e eliminados. Tá? Então, olha, eu fiz a exegese completa, do primeiro ao quinto ciclo, sem mostrar como. Né? Não dava tempo para mostrar como, mas eu mostrei o resultado final. Como um convite e um desafio a vocês, a fazerem uma leitura bíblica cada vez mais relevante, cada vez mais missionária, cada vez mais digna do Evangelho de Jesus Cristo. Veja que eu não mencionei nessa aula nenhuma ideologia, nenhum partido político, nenhuma teoria política. Por quê? Isso aqui é teologia. Você não precisa de ideologia para dizer o que eu disse. Você precisa
da Bíblia para dizer o que eu disse. A ideologia tem que estar subordinada à Escritura e não o contrário. Gente, obrigado pela atenção. Foi um prazer estar de novo com vocês. Eu espero que esse estudo de caso tenha sido desafiador, provocativo e que vocês possam, a partir daí, também estar motivados a ler a Bíblia de um jeito diferente, de um jeito mais rico, mais missionário, mais de acordo com o caráter de Jesus Cristo. Deus abençoe a todas e todos vocês. Até mais.